Porque às vezes nós preferimos estar um final de semana debaixo do edredom, no sábado à noite, assistindo o filme, do que ir pelas ruas pregar, principalmente a um morador de rua, aquele mesmo que morre com frio. E o problema não é a morte com frio, o problema é que se ele morrer sem Cristo, ele vai passar uma eternidade no inferno. Então, eu me alegro pelas 26, mas eu me entristeço, porque ainda existe uma multidão incontável de pessoas que estão indo para lá. Mas glorifico a Deus, porque ainda existem pessoas que estão comprometidas com as missões, com o Evangelho, e que assim nós possamos continuar para a glória de Deus. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha noiva, que está aqui comigo, Júlia, que me acompanha, minha sogra, o esposo dela, o Ricardo. Que Deus abençoe, pastor, e abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias agora no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, aí vem Ruth. Ruth, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Quantos acharam? Vamos à leitura, nos diz assim o texto. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu, pois, Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vocês usaram comigo e com os meus 2 filhos. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que queres ir comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperariam até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga, e o Senhor descarregou contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15 disse, Noemi disse: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não me seja a morte a separar-me de ti. Deixa a sua Bíblia aberta, só feche os seus olhos, não desmerecendo a oração do pastor, mas é que eu tenho o costume de orar. Feche os seus olhos. Espírito Santo, Pai, nós te adoramos. Pai, nós rogamos a Ti para que nessa noite possa despejar da Tua graça gloriosa e abundante, Pai querido, sobre este local. De maneira que o Teu Santo Espírito possa iluminar-nos, Pai, a entendermos o texto. Um texto riquíssimo como esse, Pai querido. Que possamos extrair dele algumas lições práticas para colocarmos
em prática em nossas vidas cristãs, Senhor, a fim de que o seu nome seja glorificado. Pai, repreende agora toda dispersão, que haja reverência, temor e tremor diante da tua santíssima presença, Pai. Ó Deus, é o que nós como igreja te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade. Vou pedir apenas para que vocês prestem atenção, evitar conversar agora, não por reverência a mim, mas por reverência ao Deus Santo que nós servimos, porque Ele é digno de toda reverência, temor e tremor. Meus irmãos, nós estamos diante agora de um livro histórico do Antigo Testamento, o livro de Ruth, que alguns acreditam que fora escrito pelo profeta Samuel. A história de Ruth, ela acontece mais ou menos no século 13, antes de Cristo. Historicamente falando, a história de Ruth, ela se desenvolve no tempo dos juízes. Tempo esse que Deus estava exercendo juízo sobre Israel. Tempo esse que, hora e outra, o povo se desviava e se rebelava contra Deus. Não é? E geograficamente falando, o capítulo 1 de Ruth, que é o que lemos e é onde vamos aprender algumas coisas, ele acontece na terra de Moabe. E do capítulo 2 ao 4, nós vamos ver que a história se desenvolve em Belém de Judá e nas cidades circunvizinhas. Quando nós olhamos para o texto, no capítulo 1 e o versículo de número 1, a Bíblia nos diz que a história acontece nos dias em que os juízes julgavam. Ou seja, Deus ele estava exercendo juízo por conta da indiferença do povo. Deus estava exercendo juízo por conta da rebeldia do povo. Porque hora e outra o povo se desviava de Deus. E Deus havia dito, Deus havia feito uma promessa para o povo dizendo: se vocês forem obedientes, se vocês seguirem os meus preceitos e estatutos, vocês receberão bênçãos e mais bênçãos. Em contrapartida, se vocês forem desobedientes e se vocês se desviarem dos meus caminhos, ou forem infiéis à adoração, receberão castigos e receberão maldições. E quando nós olhamos para o contexto, nós vemos o autor dizendo que havia fome na terra de Belém de Judá. E o interessante é que Belém de Judá era a casa do pão. E agora, por conta da infidelidade do povo, a casa do pão estava com ausência de pão. Estava havendo uma grande crise econômica na cidade de Belém de Judá. Estava havendo fome naquela cidade. Então, quando nós olhamos para o texto, a princípio, nós já vemos que um dos propósitos deste livro é mostrar como que através do amor altruísta daquela mulher chamada Ruth e do devido cumprimento da lei de Deus, aquela jovem mulher moabita, virtuosa e consagrada, veio a ser bisavó do rei Davi de Israel e compatriota do Messias Jesus Cristo. E um outro aspecto que nós vemos como propósito desse livro é para perpetuar uma história admirável dos tempos dos juízes, a respeito de uma família piedosa, cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral que estava ocorrendo naquele tempo. Enquanto o povo de Israel se mostrava desviando-se a todo tempo dos caminhos de Deus, enquanto o povo de Israel mostrava a infidelidade para com Deus, quando nós olhamos para a história, nós vemos uma família que sai de Belém de Judá e vai para Moabe, não se importando com a crise que estava enfrentando. Então, a princípio, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Elimeleque, juntamente com sua família, em um momento de crise, ele como sacerdote da família, como líder que representava em sua casa, olhando a situação em que estava enfrentando, ele disse: não, nós precisamos fazer alguma coisa. Filhos, então, e vão peregrinar nas terras de Moabe, a fim de dar sustento à sua família. Fala para mim qual que é o pai que se vê em uma situação de crise econômica, de maneira que o seu filho está pedindo pão e você não tem, você precisa fazer alguma coisa. E essa foi a atitude de Elimeleque. Ele pega a sua família e vai peregrinar na terra de Moabe. E ali se desenvolve o que nós vamos abordar nessa noite. Mas antes de entrar aqui na mensagem, eu queria também dizer que o livro de Ruth, interessante é que ele também mostra Cristo de forma muito clara. Todos os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, eles apontam para Cristo. Todas as vezes que nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que ir na intenção de encontrar Cristo nele.
E assim acontece. Por exemplo, quando olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, o versículo de número 15, após a queda de Adão, Deus olha para a serpente e diz, da semente da mulher nascerá um, que você ferirá o calcanhar, mas ele pisará na tua cabeça. Ele estava falando de Jesus Cristo. Êxodo e todos os outros livros da Bíblia nós vemos Cristo. Mas quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós vemos especificamente, porque Boaz, ele resgatou a Ruth. Ele resgatou a Ruth, que já estava sem marido, em uma situação de crise terrível. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que Ruth simboliza a igreja, representa a igreja, e Boaz representa Cristo. Cristo também nos resgatou. Então, quando nós olhamos para esse livro, nós podemos glorificar a Deus, porque vemos aqui a figura de Cristo resgatando a igreja do mundo. Mas eu não quero me deter a falar disso, eu quero pregar aqui no capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Quero pregar baseado no tema princípios cristãos em momentos de crises. Princípios cristãos em momentos de crise. Quando nós olhamos para o texto do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver apenas momentos de crises, momentos de contratempos e desgraças na vida daquela família. O primeiro momento é quando aquela família ela sai de Belém de Judá justamente por conta da fome que havia se instaurado ali em Belém. Belém foi afetada por um tempo de fome. A terra que manava leite e mel agora estava assolada pelaquela fome terrível. Uma época essa em que o povo se desviava do Senhor, e a fome era justamente a consequência da rebeldia do povo para com Deus. Devido a essa crise, Elimeleque e sua família foram peregrinar em Moabe. Então, o primeiro momento difícil que nós vemos na vida dessa família foi a crise econômica que eles enfrentaram. Deus assevera um juízo sobre o povo, de maneira que falta pão em Belém. Então, logo de cara, quando nós olhamos para o texto, uma primeira lição que nós podemos aprender é que o fato de nós sermos servos de Deus não quer dizer que nós estamos isentos de passar privações. O fato de sermos servos de Deus, de que Deus é o nosso Senhor, não quer dizer que nós não enfrentaremos situações adversas. Não quer dizer que nós estamos isentos de passar por provas e tribulações. Quando servimos a Deus, não quer dizer que agora nenhum mal vai nos acarretar. Nós estamos muito mal acostumados por conta da teologia da prosperidade que tem sido difundida dentro das igrejas, que fala que o cristão não pode passar por crise, que o cristão não pode passar por adversidade, que o cristão não pode passar por problemas. Mas isso não tem nada a ver com as Escrituras, porque quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus diz: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. As aflições eram presentes na vida dos apóstolos e na vida da igreja desde a fundação de Atos 2. Então, quando alguém olhar para você e dizer que o fato de você estar enfrentando uma crise ou um contratempo quer dizer que você foi amaldiçoado ou que Satanás está trabalhando na sua vida, isso é falácia, meu irmão. Porque, na verdade, todo cristão vai passar por um momento de crise. Todo cristão vai passar por um momento de adversidade. Vai passar por tribulações. Vai passar por contratempos. Mas ainda assim, Deus continuará sendo bom mesmo em momentos difíceis. É o que nós vemos quando nós olhamos para a história. Do versículo 1 ao 5, nós vemos pelo menos 3 momentos difíceis na vida de Noemi. O primeiro é quando ela passa por esse período de fome. Imagino eu, Malom e Quilion, seus 2 filhos, olhando para ela e falando: mãe, eu queria comer pão. E ela olhando para eles com o coração partido, dizendo: filho, nós não temos o que comer. Filho, nós estamos em um momento terrível. Filho, a fome ela assolou a cidade inteira. Imagina quão difícil é para você que é pai, olhar para o seu filho e ele te pedir o que comer e você não ter condições de comprar menos um pão que seja para o seu filho. Então eu já quero que você pare para entender que na vida de Noemi, ela enfrentou muitas adversidades. Eu quero citar aqui pelo menos 3 situações difíceis. A primeira, a crise econômica, a fome que assolou a cidade de Belém de Judá. Então Elimeleque, como líder da família, ele diz: não, nós precisamos sair daqui e procurar um lugar que tenha pão. Então eles saem de Belém de Judá e vão peregrinar na terra de Moabe. Aí a Bíblia nos diz que quando eles chegam em Moabe, o versículo de número 3, Noemi recebe mais uma notícia terrível. O versículo 3 diz: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos.
O primeiro momento difícil da vida de Noemi é um momento que até dá para encarar. É um momento que até dá para enfrentar. Porque às vezes a fome ela pode ser suprida quando você sai de um determinado local e vai para outro. Por exemplo, Santo André está com crise, mas eu tenho a possibilidade de ir para São Bernardo, São Caetano, de repente lá as coisas estejam melhor. E foi assim que essa família fez. Saiu de Belém e foi para Moabe. Mas quando eles chegam em Moabe, a Bíblia nos diz no versículo 3 que morre Elimeleque. Morre agora a referência paterna que ela tinha dentro do seu lar. Morre agora a estrutura e a liderança espiritual dentro do seu lar. Agora Noemi, ela encara a situação de uma maneira terrível. Porque quando ela olha para a situação, ela vê que além da viuvez, além da saúde conjugal, além da saudade conjugal que ela vai ter que enfrentar, agora ela ainda vai ter que criar 2 filhos sozinha, em uma terra distante, uma terra onde não é a sua terra natal. Então vai imaginando aí se fosse você no lugar de Noemi. Porque o que eu quero abordar nesse primeiro ponto é o seguinte, que nós não podemos deixar que as crises existenciais, elas atrapalhem o nosso rendimento de culto a Deus. Então, o segundo momento de dificuldade que Noemi enfrenta é quando ela perde o seu marido. Só quem é viúva sabe a dor que essa mulher enfrentou. Só quem é viúvo sabe a dor que essa mulher enfrentou. Um dia ela sai do conforto do lar dos seus pais para viver uma vida com Elimeleque. E com ele ela planeja sonhos de ter filhos, uma família bem estruturada, de ver os seus filhos crescerem. E consequentemente os seus filhos acompanhassem a sua velhice e a sua morte. Só que a morte ela atrapalha esse percurso da vida de Noemi. A morte vem de encontro e põe um ponto final a pelo menos a este sonho de Noemi. Porque ela se depara com a morte. E agora ela se sente sozinha, solitária, em uma terra distante, onde não tem o consolo dos seus familiares, o consolo dos seus pais, dos seus irmãos, talvez. Ela está sozinha com os seus 2 filhos. E agora ela tem a difícil tarefa de criá-los. Só quem é mãe solteira também sabe a dificuldade que é criar 2 filhos com a ausência da figura paterna dentro do seu lar. E agora ela enfrenta então a segunda crise da sua vida, que é ter que criar os seus filhos e ainda sentindo a dor do luto, a perca do seu marido. Só que a crise na vida de Noemi não para por aí. Quando nós olhamos para o versículo de número 5, nós vemos agora que morreram também ambos os filhos de Noemi. Malom e Quilion também morreram. Então, agora todos os sonhos que ela havia planejado com seu esposo, que havia depositado para a vida de seus filhos, ela também vê ir por água abaixo. Tudo aquilo que ela havia planejado a viver por intermédio da vida dos seus filhos, ela também vê chegar a um ponto final. Agora a dor da tristeza, a angústia, o luto e a aflição que ela sentia pela perda do seu marido, agora é pior ainda, porque ela perde os seus 2 únicos filhos. E agora você imagina o que é uma mulher que sai da sua terra natal, abandona os seus familiares lá, provavelmente, para ter ido para Moabe. Quando chega lá, perde o seu marido, tem que criar seus 2 filhos sozinhas. Depois os seus 2 filhos crescem e se casam, mas infelizmente os 2 vêm a óbito. Então ela se encontra agora em um estado terrível da sua vida. Agora ela está totalmente sozinha. Ela está em uma terra distante, estranha, sem esposo, sem filhos, sem família. Ou seja, ela está em um estado deplorável. Porque a viúva no Antigo Testamento, meu irmão, ela ficava vulnerável. Ela era pobre, ela não tinha sustento. Olha só o tanto de crises que essa mulher enfrentou, só do versículo 1 ao 5. E o que eu quero dizer com isso? Talvez você nessa noite entrou aqui e você esteja enfrentando a pior crise da sua vida. Talvez a crise que se instaurou no país, ela afetou a sua vida financeira e consequentemente o seu casamento. Talvez a sua esposa olha para você e fala, bem, e aí, o que nós vamos fazer? Está tudo dando errado, a despensa está vazia, nossos filhos precisam de algumas coisas que a gente não tem como dar. O seu casamento está desestruturado. O seu filho talvez está nas drogas e você queria ver ele na igreja. Talvez a sua crise é no seu trabalho, você está sendo perseguido. Eu não sei qual que é a crise que você está enfrentando. Talvez antes de sair de casa você disse, esse vai ser o último culto que eu vou ir, porque eu estou a ponto de largar tudo. Eu vou jogar tudo para o alto e eu vou voltar atrás. Talvez você até chegou a questionar a Deus se de fato Ele existe. Se existe, então por que te abandonou? Por que virou as costas para você?
E, consequentemente, você permitiu que essa crise ela afetasse o seu rendimento de culto a Ele. E o que eu quero começar a dizer para você nessa noite é o primeiro princípio que nós conseguimos aprender com a história dessas mulheres virtuosas, é que mesmo em momentos de crises, ainda assim, em momento algum, nós vamos ver algum versículo que disse que nos 10 anos que ela esteve em Moabe, ela pensou em abandonar Deus, que nenhum momento da sua vida, por mais difícil que fosse a crise, ela disse que voltaria atrás, que iria adorar o Deus Baal e o Deus Quemós de Moabe. Jamais, mesmo em meio à dificuldade, ela sabia que Deus continuaria sendo bom, ainda que tudo estivesse dando errado em sua vida. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que você não venha parar no meio do caminho. É porque, na verdade, quando nós estamos enfrentando alguns problemas, nós somos propensos a deixar com que o nosso nível espiritual ele abaixe de forma drástica. Quando nós estamos passando por crise, nós somos propensos a permitir com que o nosso rendimento de culto a Deus ele seja abalado. Deixe de vir ao culto por conta das crises. Não deixe de guardar os olhos. Não deixe de se santificar. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a Deus. Porque Deus ele tem que ser adorado independentemente daquilo que nós estamos enfrentando. Deus ele tem que ser glorificado na beleza da tua santidade e não por aquilo que Ele pode nos dar. Quando nós olhamos para a história dessas duas mulheres, é quase que impossível não nos lembrarmos da história de Jó. A Bíblia nos fala de um homem reto, íntegro, temente, que desviava-se do mal. Um homem que tinha 10 filhos unidos, uma família bem estruturada, um casamento excelente. Ele era o mais rico do Oriente Médio, assim nos diz a Bíblia. Ou seja, ele era realizado em todas as áreas de sua vida. Só que a Bíblia diz que um belo dia os anjos se apresentam diante de Deus e com eles vem Satanás. E aí Deus, ele que começa o diálogo e diz, de onde você vem? Ele diz, devagar e rodear pela terra. E aí Deus então incita o diálogo e questiona, você viu meu servo Jó? Ele falou, então, servo reto, íntegro, temente, desvia-se do mal. E aí Satanás, que não é onisciente, de fato, Satanás não sabia do futuro, Satanás não tinha o poder de saber as intenções de Jó, ele não consegue esquadrinhar o pensamento, sondar o coração. Então ele falou, Jó te serve porque o Senhor tem abençoado ele de uma maneira que é fácil, qualquer um pode te servir nessas condições. Por que Satanás disse isso? Porque ele via o passado e o presente, mas o futuro ele não sabia. Ele não sabia se de fato Jó adorava a Deus por aquilo que Deus o dava ou na beleza da santidade. E aí Deus diz, então vai lá, toca em tudo quanto ele tem e verás se ele vai permanecer fiel ou não. Com a autoridade que é dada por Deus, Satanás desce na terra e ele começa a tocar na vida de Jó de uma forma terrível. Aquele que era o mais rico do Oriente Médio, ele entrou em falência em um dia. Como se não bastasse, chega a ele a notícia de que seus 10 filhos morreram. Imagina você chorar na alça de 10 caixões. Imagina você chorar por um filho morto, depois você chora no segundo, no terceiro, e assim, consequentemente, 10 filhos morrem em um só dia. Imagina aquele casamento que era bem estruturado, ele chega a ouvir da sua mulher, e aí, Jó, vai continuar sendo fiel e íntegro? Amaldiçoa seu Deus e morre. Então, aquele que tinha a sua vida plena, todas as áreas eram excelentes, em apenas um dia, vê tudo ir por água abaixo. Mas um dos versículos mais tremendos do capítulo de Jó é que diz que em tudo isso, Jó não blasfemou contra Deus e nem atribuiu a ele culpa alguma daquilo que estava acontecendo. Quando nós olhamos para isso, nós vemos, meus irmãos, que é possível sim ser um verdadeiro adorador em meio às crises, que é possível sim você continuar sendo fiel a Deus, independente do que estiver acontecendo, porque a nossa adoração ela não é comercial, independentemente do que estiver acontecendo, eu vou louvar a Deus, eu vou adorá-lo, porque Ele merece ser adorado, independente de qualquer situação. Com a despensa vazia eu adoro a Deus, mas se ela estiver cheia eu vou adorar do mesmo jeito. Adore a Deus com a conta no azul, mas adore se estiver no vermelho. Adore a Deus se estiver com saúde, mas se não tiver, adore do mesmo jeito. Porque o caráter cristão ele é provado justamente na hora da adversidade. Porque adorar a Deus quando tudo está muito bem é muito fácil. Vir aqui na frente, levantar a mão, glorificar quando tudo está bem é fácil. Mas o nosso caráter é provado quando as crises nos afetam. É quando os contratempos eles chegam. É nesse momento que Deus prova a nossa fidelidade e a nossa fé a Ele. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui na história de Ruth, do versículo 1 ao 5,
é que ela demonstrou integridade, fidelidade a Deus, mesmo no momento de crise que ela estava enfrentando. O segundo princípio que eu quero abordar aqui, porque as horas já são bem avançadas, o segundo princípio que eu achei interessante, das muitas lições que nós poderíamos tirar do livro de Ruth, nós vemos aqui o segundo ponto, o segundo princípio, é que o amor sacrificial e genuíno que não visou os seus próprios interesses. Quando nós olhamos para o decorrer da história, nós vemos aqui que Noemi, ela estava em uma terra distante, sem o seu marido, sem os seus filhos, e no versículo 13 ela diz que estava velha. Ou seja, o que ela mais precisava nesse momento era de companhia. O que ela mais precisava nesse momento era de alguém que permanecesse com ela até o dia da sua morte. Só que quando nós olhamos para o texto, nós vemos que ela olha para as suas noras e dizem: volte para a casa de seus pais, fique com os seus familiares, e que Deus possa abençoá-las com um esposo, com um marido, porque vocês foram muito boazinhas comigo. Interessante é que em momento nenhum nós vemos Noemi, ela sendo egoísta e olhando apenas para o seu próprio problema. Naquele momento, o mais correto seria ela falar: por favor, continuem comigo. Eu estou sozinha, eu estou velha, eu preciso de cuidados, eu preciso que vocês me ajudem. Mas em momento algum ela foi egoísta, em momento algum ela olhou para a sua dificuldade, ela olhou para o seu problema, muito pelo contrário. Ela falou: não, volta e veja o que for melhor para vocês. Vocês foram boa comigo e com meus filhos, mas agora tudo bem, pode voltar. Ou seja, quando ela se deparou com um momento difícil da sua vida, ela não foi egoísta a ponto de dizer: fica comigo, e pouco se importando com aquilo que elas iriam viver ao seu lado. Muito pelo contrário, ela falou: pode ficar. O que nós aprendemos com isso é que o amor genuíno, ele é sacrificial. Ou seja, eu abro mão dos meus interesses, às vezes, para o bem-estar de outras pessoas. O ser humano, por si só, ele é egoísta, ele é egocêntrico. Nós temos uma natureza pecaminosa e por isso nós somos egoístas. Tudo que nós queremos é para o nosso bem-estar, é para o nosso bel prazer, é para os nossos caprichos. Então, às vezes, é difícil nós abrirmos mão de algo para vermos o bem-estar de outras pessoas. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos aqui que Noemi, ela abriu mão daquilo que seria bom para ela, para que as suas noras desfrutassem daquilo que fosse bom para elas. Quantos estão entendendo isso? E Ruth, da mesma maneira. Ruth, a Bíblia nos diz que ela olhou para sua sogra e disse: agora, órfã, ela deu um beijo na sua nora e voltou, na sua sogra e voltou para trás. Órfã é o exemplo daqueles cristãos que dizem amar, mas que na verdade no primeiro momento que vai fazer bem a ela, para o seu ego, para a sua própria vontade, ela abre mão. Mas Ruth não, a Bíblia diz que Ruth olhou para Noemi e disse: aonde você for eu vou, aonde você morar eu vou morar, aonde você morrer eu vou morrer, e principalmente o seu Deus vai ser o meu Deus. O amor de Ruth por Noemi era um amor sacrificial também, era algo recíproco. Ela também deixou a sua família, ela deixou os seus costumes e os seus deuses para seguir agora a sua sogra. E o que eu quero abordar com isso é que nós, como igreja, deixamos muito a desejar no que diz respeito a amar o próximo. Nós somos egoístas. E o amor, meus irmãos, o amor seria a causa instantânea para resolver todos os problemas mundiais. Porque se os Estados Unidos amassem os países pobres, não haveria fome. Se os políticos amassem a nação, não haveria corrupção. Se o presidente amasse a nação, não haveria mensalão. Se o bandido amasse o seu próximo, ele não roubaria. Então, o amor, ele seria a causa instantânea e a cura de todos os males. Se hoje nós vivenciamos todos esses problemas, é porque falta o amor. As pessoas precisam de amor. Os seus filhos precisam de amor. Ele não precisa de iPhone, ele não precisa de tablet, de notebook. Ele precisa que você olhe para ele e diga: filho, o papai te ama. Filha, o papai te ama. Nós vivemos uma era cibernética onde os pais eles dão para os filhos aquilo que eles precisam. Tablet, notebook, toda a parafernália eletrônica. Mas na verdade não, eles precisam de amor. Precisam de abraço, de carinho, de consolo, dentro da igreja principalmente. O que nós temos de irmãos que olham uns para os outros e dizem: eu não vou com a cara desse irmão.
Eu não consigo cultuar a Deus tranquilo quando eu vejo aquele irmão. Mas isso não pode acontecer, porque nós, como igreja, somos o agente do amor de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos 3 significados de amor. O amor eros, o philéu e o ágape. O eros é o amor erótico, o amor carnal, que todo homem sente. O amor philéu é o amor fraternal, é o amor que o pai sente pelo filho, que a mãe sente pelo filho. Esse amor alguns possuem. E quando nós olhamos ainda, nós vemos o amor ágape, que é o amor incondicional. É só Deus que possui esse amor. É o amor incondicional. E Deus delegou esse amor à igreja. De maneira que nós, como igreja, temos que amar incondicionalmente o nosso semelhante. Ou seja, nós não devemos esperar que a pessoa reúna qualquer condição para que receba o nosso amor. Nós devemos amar a ela da maneira que Cristo nos amou. Como Cristo nos amou? De maneira que deu a vida por nós. E esse mesmo amor que Deus delegou à igreja é o que Ele quer que nós possamos externar ao nosso semelhante, que é o amor incondicional, é o amor sacrificial. Amar o seu irmão não é quando ele está doente e você dá dinheiro para ele no médico. Amar o seu irmão é você pegar ele doente, colocar no seu carro e passar a madrugada com ele no hospital. Amar o seu irmão não é quando ele fala, irmão, estou passando por uma dificuldade, uma crise terrível lá em casa. Meu marido está desempregado, eu também estou. Aí você fala, não, vamos orar, Deus vai providenciar. Não, isso não é amor. Amor é você pegar no seu bolso e dar um dinheiro, abençoar ele. Isso é evidência de amor. É aquilo que sacrifica, é aquilo que te custa algo. Isso é o amor verdadeiro. Isso é o amor incondicional, é o sacrificial, que a igreja deixou de lado. E às vezes a igreja se torna egoísta, avarenta, mas quando na verdade Deus nos chama para amar o nosso próximo, para estender a mão e para auxiliá-los em momentos de dificuldade. Esse é o segundo princípio cristão que nós devemos viver, não somente nos momentos de crise, mas em todos os momentos de nossa vida. O primeiro, adorar a Deus independentemente da circunstância e não permitir que as crises afetem o nosso rendimento de culto a Ele. O segundo princípio é amar o próximo, mas o amor sacrificial, o amor ágape, que é o amor que Deus requer de nós. E eu queria abordar aqui o terceiro, e que eu acho que é um dos mais importantes pontos que nós aprendemos aqui na história de Ruth, que é no versículo de 16 e 17, que diz, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e assim serei sepultada. Esse ponto, ele é tremendo, e eu classificaria como o seu testemunho de fé influencia o ímpio. A família de Elimeleque, ela passou 10 anos aproximadamente em Moabe. E quando Noemi, ela volta para Belém de Judá, é moabita, que adorava um deus pagão chamado Quemós. Ela olha para Noemi e diz, eu vou com você aonde você for, vou morrer com você, mas principalmente o seu Deus vai ser o meu Deus. O que nós aprendemos com isso é que no momento em que Noemi esteve com Ruth, ela mostrou para ela que o seu comportamento seria o melhor método de nós evangelizarmos alguém. O melhor método de você ganhar alguém para Jesus é o seu comportamento. Tem uma frase que diz assim, pregue o evangelho, se necessário for, use palavras. Porque às vezes o nosso testemunho ele vai ser único e suficiente para nós demonstrarmos Cristo para alguém. Tem uma frase que diz assim, aquilo que você é troveja tão alto que eu não posso ouvir o que você fala. As pessoas elas estão mais preocupadas com aquilo que somos do que aquilo que nós dizemos. Então as pessoas precisam olhar para nós e ver uma mudança. As pessoas precisam olhar para nós e ver uma diferença. Ou se você acha que enquanto Noemi estava passando por essas crises e que ela se manteve fiel ao Senhor, não foi um ponto crucial para que Ruth olhasse para ela e se convertesse ao Deus de Israel? Você acha que em todo momento nós não somos observados pelas pessoas, na faculdade, no trabalho, na sociedade, pelo seu vizinho, aonde quer que você for, você está sendo observado. E por isso você precisa dar um bom testemunho de fé, para que as pessoas possam olhar para você e falar, eu quero beber dessa água que você bebeu. Aqueles que te conheceram outrora, sabia como você era, quando olhar para você agora tem que ver que a luz de Cristo ela brilha em você. Ela tem que ver que de fato você é diferente, você mudou. E a partir daí ela vai querer também experimentar disso que você experimentou. E o evangelho vai alcançar ela da mesma maneira que nos alcançou, meus irmãos.
Jesus disse assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando ele diz sal, ele está falando de um condimento que não é influenciado, mas que influencia. De maneira que se você pegar o sal e o açúcar e você misturar, o sabor que sobressai é o do sal. Então nós, como cristãos, Jesus está dizendo, vocês são sal. Quando vocês caírem na sociedade, vocês vão influenciar e não ser influenciados. Na faculdade você vai influenciar e não ser influenciado. Às vezes as mães dizem, eu tenho medo de colocar meu filho na faculdade, que eu tenho medo dele se perder, dele se desviar. Se ele for crente, se ele for sal, ele não se desvia. Muito pelo contrário, ele vai causar sabor lá. Ele vai influenciar pessoas lá dentro. Porque quem de fato é cristão genuíno, ele dá sabor. Ele demonstra que de fato foi mudado pelo Espírito Santo de Deus e, consequentemente, o comportamento dele vai fazer com que as pessoas se acheguem a Cristo. Quando nós olhamos para a história da igreja, aproximadamente no ano 64, nós vemos que um homem chamado Nero, imperador de Roma, ele colocou fogo em Roma. E ele culpou os cristãos, ele disse que os cristãos tinham colocado fogo em Roma. E a partir dali começa uma perseguição ferrenha contra todos os cristãos da igreja primitiva. De maneira que quando ele capturava algum cristão, ele lançava ele no Coliseu para ser devorado pelas feras. E também ele crucificava eles e colocava fogo. Os crentes eram feitos tochas humanas. E o interessante é que quando eles eram lançados no Coliseu, ou quando eles estavam pegando fogo, crucificados, a história vai dizer que eles começavam a louvar a Deus. Eles estavam sendo comidos por feras e pegando fogo, e ainda assim eles louvavam a Deus. E esse foi o momento que mais houveram conversões, porque sem falar uma só palavra, as pessoas olhavam para o testemunho de fé daqueles que estavam morrendo por amor a Cristo e também se convertiam a Jesus. O que eu quero dizer com isso é que nós, como cristãos, precisamos dar um testemunho de fé que vai influenciar pessoas a chegarem-se a Cristo. Jesus nos deu uma ordem dizendo, vá e pregue o Evangelho. Nós temos essa obrigação agora, meus irmãos, de pregarmos o Evangelho. Porque se nós formos omissos, se nós não pregarmos, se nós não dermos um testemunho de fé, vai acontecer aquilo que nós vimos aqui naquela peça teatral. Em alguns momentos nós rimos, porque de fato nós vimos algumas coisas que foram engraçadas, algumas cenas. Mas nós devíamos chorar por aquilo. Porque nesse exato momento, milhares e milhares de pessoas estão descendo a passos largos para o inferno. Enquanto nós estamos comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, nós estamos em um momento de indiferença. Nós estamos muito preocupados com coisas terrenas, materiais, fúteis e débeis, quando na verdade nós deveríamos preocupar-nos com a perdição das almas. Este é o papel fundamental da igreja. Então nós precisamos entender que o comportamento ele vai ser um dos principais meios que nós temos de apresentar Cristo ao ímpio. Uma vez que você foi iluminado pelo glorioso evangelho da salvação, que você passou da morte para a vida, da perdição para a salvação, das trevas para a luz, agora o seu papel é ir e pregar o evangelho. Agora o seu papel é ir e fazer com que outras pessoas conheçam também desse evangelho da graça, para que elas possam ser alcançadas da mesma maneira que nós fomos. Quando Deus nos elegeu, Ele não nos elegeu apenas para batermos no peito e dizermos, eu sou salvo. Não, Ele nos elegeu para sermos agora o agente responsável por transmitir a salvação a outras pessoas. O único meio de salvação é Cristo. E por isso a incumbência da igreja é ir e apresentar Cristo a todos os perdidos. O maior número de pessoas que nós conhecemos são ímpios. Quando você vai num shopping, numa praça, você olha ao seu redor, a maioria é ímpio, a maioria está se perdendo. Nós precisamos ir e pregar em tempo e fora de tempo, para que hajam conversões, para que o reino avance, para que o inferno recue e que o nome de Deus seja glorificado. Então, essas são 3 lições que nós podemos aprender de tantas várias que nós poderíamos extrair desse texto, com a vida de Ruth e Noemi. A primeira é que elas manteram-se retas. Noemi manteve-se reta e íntegra a Deus em um momento de dificuldade. Não permitiu que a crise afetasse o seu rendimento de culto a Deus. A segunda, ela demonstrou o amor sacrificial por Ruth. Ela não estava preocupada apenas com seus próprios interesses. Antes, ela se doou pelo seu próximo. É o que a igreja precisa fazer. E por último, o seu testemunho de fé, ele precisa influenciar pessoas. Qual foi a última vez que alguém olhou para você e falou, cara, você é cristão, você é diferente.
Na empresa, todo mundo falando mal do encarregado, mas você não, você é diferente, você fica só olhando e orando. Na faculdade, todo mundo falando mal do professor, fazendo fofoca, intriga, você não, você é diferente. Você é separado, você é o sal, você é a luz. Então, o seu comportamento, ele vai fazer com que as pessoas se acheguem a Cristo. Então, o que eu quero deixar para a meditação dos irmãos nessa noite é isso, irmãos. Que nós precisamos, mesmo em momentos de crise, que é o que nós estamos vivendo exatamente nos dias de hoje, precisamos manter esses princípios, porque isso é o que Deus requer de nós. Que nós sejamos íntegros em momentos de crises, que possamos amar o nosso semelhante e que o nosso testemunho de fé possa influenciar outras pessoas para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Feche seus olhos, encurva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos.